Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Mindful Play, o seu canal de jogatina e de autoconhecimento. Se aconchegue que hoje o tema é muito legal. Eu vou falar um pouco sobre o caminho do meio. E, o... e antes de falar sobre o caminho do meio em si, nós temos que mencionar quem divulgou bastante sobre isso, né? Teve um carinha aí, um criador de conteúdo nos tempos passados. Não sei se você conhece o tal do Buda. Buda, ele. O nome dele, na verdade, é Siddhartha Gautama, né? Porque eles confundem o Buda, que eles acham. Quando você menciona Buda, é aquele gordão, sabe? Grandão. Na verdade, aquele lá ele é um Buda também, mas só que dá felicidade, é um Buda chinês. No caso, Siddhartha seria indiano. O fato de Siddhartha nascer na Índia e o nome dele é Buda, o nome que chamam espiritualmente falando é Buda, porque é aquele que atingiu a iluminação, né? Então, Buda, ele viveu por 29 anos no palácio dele, cercado de luxo e conforto. Caso Siddhartha, ele nunca conheceu naquele momento, né? Ele nunca conheceu a fome, a miséria, as dificuldades que assolavam o mundo lá fora, né? Apesar de ter uma vida privilegiada, ele era infeliz. Tinha alguma coisa que incomodava ele. O próprio pai não deixava com que as coisas negativas, mundanas, afetassem ele. Ele escondia o Siddhartha dos da fome, da miséria. Ele não queria mostrar esse lado, porque ele queria que Siddhartha ficasse confortável para se tornar rei. Mas em uma das suas saídas, fugidas do palácio, ele presenciou pessoas idosas, presenciou até a morte. Ele viu um cadáver. Então aquilo ficou na cabeça dele, porque ele descobriu que também tinha, não existia só coisas boas, né? Mas também tinha fome, miséria, ele via pessoas idosas. Então ele decidiu abandonar todo esse luxo, né? Ele estava determinado em encontrar respostas e fugiu do palácio. E ele tinha mulheres e filhos. Já tinha mulheres e filhos ainda. Então ele deixou toda a riqueza para trás e buscou um sentido maior, né? Chegou um momento que ele encontrou uns ascetas. São tipo monges que se ele renuncia em todos os prazeres mundanos, todos os prazeres mundanos. Então eles ficavam em cima das montanhas. Até que eu acho que hoje, até hoje tem na Índia os ascetas. Eles descem uma vez por ano, tem umas festas e tudo em cima deles. Eles simplesmente renunciam todos os prazeres e eles sempre eles praticamente só vivem espiritual. Tem muitos que fazem votos, por exemplo, o cara ficar com a mão levantada por muito tempo, tipo, nunca baixar. Ou a pessoa, ou monges que ficam assim, ó. Os ascetas ficam. Tem uns que escolhem ficar com a mão, o braço fechado, até o ponto de a unha passar pro outro lado. E vários outros.
métodos para eliminar o mundo material, né? Coisa física, assim, para se dedicar só ao espiritual. Então, o Buda, ele teve um voto. Uma das histórias dele, né, fala que ele teve um voto de não comer mais nada que dava prazer para ele. Então, ele tinha que comer coisas que não davam prazer. Chegou um momento, ele até comia fezes de animais e coisas assim. Chegou um momento que ele estava tão cansado que ele foi beber uma água no riacho, um riacho bem raso. Mas ele estava tão fraco que ele não conseguiu se segurar e acabou caindo. Ele era tão fraco que não conseguiu nem sair do rio. E teve que pedir por ajuda. E naquele momento, ele via no outro lado do rio uma pessoa tocando um violão daquela época, uma indiana, citada. E chegou um momento que ele estava tocando tão bem e foi afinar o instrumento, afinou demais e estourou a corda. Naquele momento ele teve uma percepção. Ele percebeu que na felicidade também não estava na negação completa do mundo material. Não, a felicidade não estava no fato de você negar o material, ou o físico. Então nesse momento ele decidiu abandonar. Ele simplesmente ele abandonou os ancestrais, desceu lá no morro e começou a seguir o rolezinho dele. E nesse rolezão ele passou bastantes informações. Ele meditou por 40 dias e 40 noites, que nem Jesus. Se iluminou debaixo de uma grande árvore, que eu não me lembro o nome agora. E começou a falar sobre o caminho do meio. E também sobre as 4 nobres verdades, que seria a cessação do sofrimento. Então, uma das mensagens que ele trazia muito era o caminho do meio, né? A felicidade, o que é o caminho do meio, né? Que ele passava. A felicidade não reside nos extremos. Não está nos prazeres mundanos em excesso. Também não está na renúncia total, de dedicação exclusiva no mundo espiritual. O caminho do meio, ele seria uma filosofia que evita os extremos e busca o equilíbrio. Não é uma negação, né? Uma negação da vida, mas uma forma de viver com moderação e sabedoria. Evitar os extremos, seja o excesso de prazeres materiais ou renúncia total deles. Então esses são os extremos. O caminho do meio nos convida a encontrar um ponto de equilíbrio entre o mundo material e espiritual, onde a felicidade não depende de condições externas, mas de uma mente serena e um coração com paz. O caminho do meio ele é um convite para viver com consciência, evitando os excessos que nos afastam de nossa essência. Então, vale acrescentar aqui também que o caminho do meio ele pode ser também analisado de uma forma diferente para os tempos atuais. Por exemplo, o celular. Os prazeres materiais de hoje em dia eles estão um pouco reduzidos. Muitas das vezes a pessoa pode não estar só na farra e dinheiro, curtição e drogas e rock and roll, mas não sai daqui. Não sai da frente, parece um zumbizinho. Fica aqui, ó.
os vizinhos de celular. Então esse aqui é um excesso de prazeres materiais, porque é um prazer. Porque a dopamina é liberada pela TikTok, pelo Reels do Instagram, pelos Shorts do YouTube, é muito rápido, a dopamina é muito rápida, daí é só uma jorradinha de dopamina. Então, eu vou ver esse vídeo aqui, fiquei feliz de novo, fiquei feliz novamente. E assim faz com que a pessoa ela não consiga mais sentir prazer fazendo coisas que demoram mais tempo, porque vai levar a pessoa a ser imediatista e querer sempre as coisas mais rápidas. Uma vez eu falei com um colega do trabalho sobre os vídeos que eu faço. Eu falei, normalmente eu falo de 15 a meia hora. Ele falou, não, isso aí é muito longo. Quem que vai ter tempo para ver isso aí? Vai querer ver um vídeo tão longo? Tem que ser no máximo 5 minutos. Então a gente está condicionado no imediatismo. Nós estamos condicionados a excesso de informações em um curto período de tempo. Então isso é um excesso de prazeres materiais. Eu vejo por mim, porque muitas das vezes eu tenho que pegar e... Eu gosto muito do YouTube, né? De assistir vários vídeos sobre autoconhecimento e também sobre jogos. É claro, o tema do jogo do meu canal é Mindful Play, que seria uma mistura de meditação, autoconhecimento e jogatina. Esse é o intuito do canal. Se equilibrar e ainda conseguir aproveitar as coisas que você realmente gosta. Para você ser uma pessoa equilibrada, você não precisa largar de jogar o seu videogame. Eu só vou estudar e vou cuidar da minha consciência, vou meditar e virar um eremita em cima de uma montanha. Não, você pode jogar seu joguinho. Você pode assistir sua série. Mas também seria bacana a gente parar um pouquinho para largar o celular, largar até um pouco o controle, não jogar tanto, para olhar para si, se autoconhecer, não é? Então, o intuito do canal é trazer uma mensagem de que nós podemos fazer o que gostamos, nós podemos fazer o que queremos fazer, nós podemos ter nossos hobbies, mas também podemos cuidar de nós mesmos, ser uma pessoa melhor e evoluir. De não ser eternos escravos do você tem que render, você tem que fazer, sempre estar produzindo e foguete não ter ré. E agora Elon Musk já vem trazendo argumentos suficientes para bater esse argumento com a realidade, né? Então, esse é o caminho do meio, né? Você poder fazer as coisas que gosta e aproveitar isso, sabe, para ser feliz. Aproveitar essa estadia aqui no planeta Terra. Então, a felicidade, segundo o caminho do meio, ele não é um estado permanente, mas uma jornada de autoconhecimento e equilíbrio. E quando evitamos os externos, cultivamos a mente mais tranquila e o coração mais leve, capazes de lidar com as impermanências da vida, sem desespero ou apego excessivo. Então, hoje eu descobri uma coisa muito legal que eu não tinha percebido. Que quando eu caminhava, ficava pensando em muitas coisas. E ultimamente eu estou lendo muito sobre meditação, né? E eu percebi, nossa, em vez de estar aproveitando aqui a minha caminhada, estou pensando nas minhas coisas, até no trabalho. E eu comecei a observar
coloquei um audiolivro sobre o poder do silêncio de Eckhart Tolle. Acho que o nome dele é esse. Falei errado. E fiquei caminhando, fazendo a corrida, caminhando de novo, correndo, caminhando, com aquele áudio no fundo e procurando prestar atenção no que eu lia, do que eu escutava. E comecei a caminhar. E também perceber as coisas ao meu redor. Porque os estímulos externos que eu vivenciava e também com estímulos no meu ouvido, fez com que a minha mente se acalmasse de uma maneira muito surpreendente. E até hoje, até agora, eu estou com uma paz muito legal. É muito legal perceber assim que muitas das vezes eu falo bastante sobre meditação e como eu não estava meditando, eu não sabia como que era. Não me lembrava porque eu meditava um tempo atrás e agora estou utilizando a meditação de várias maneiras diferentes, que seria a plena atenção, né? E eu estar ali caminhando, estar escutando o audiolivro e prestando atenção nisso e não nos pensamentos. Por quê? Por que eu falo tanto de pensamentos? Quando a gente presta mais atenção nos nossos pensamentos, nós nos desligamos do momento presente. E o caminho do meio é você estar presente também. Porque se você está no teu excesso de pensamento, você não está no caminho do meio. Você não está equilibrado. Quando se reduz o excesso de pensamentos, você consegue perceber as coisas e perceber a si mesmo. Então, esse foi um exemplo de ir para o caminho do meio. É claro que eu usei um estímulo mais forte, que seria escutar um audiolivro, porque realmente a minha mente estava muito bagunçada e eu precisava dar equilíbrio, porque eu tinha muitas coisas para resolver e veio tudo à tona e eu estava caminhando e não prestando atenção em nada, só nos meus pensamentos. Isso é um exemplo prático que eu tive hoje. E, por exemplo, a gente pode trazer o caminho do meio no trabalho, que seria buscar produtividade sem cair no esgotamento. Então você tem um equilíbrio, né, de eu vou trabalhar de uma maneira que eu não canse demais, que eu não me esgote mentalmente. Então, muitas das vezes a pessoa está fazendo muita hora extra, está trabalhando muito, ela vai cair no esgotamento mental, né? Então, no relacionamentos, cultivar o amor e a conexão sem dependência emocional. Isso é bem bacana. Você não depender da outra pessoa para ser feliz, né? E também você procurar sempre ter um equilíbrio, não ser muito, cultivar tanto amor em excesso para prender a pessoa e também não soltar tanto, não se lembrar da pessoa, não dar um presente, não elogiar, não dizer que ela é uma pessoa que você ama muito e considera como parceiro ou parceira. No consumo, aproveitar os prazeres da vida sem se tornar um escravo do materialismo. Então, aquele cara que lança um iPhone e vai comprar um iPhone. O que palavras não seria se não fosse escravo? Eu não consigo ver outra palavra para descrever uma pessoa que fica na fila para comprar um iPhone. É um dos exemplos, não julgando, mas não querendo julgar. Então, o caminho do meio nos convida a fazer pausas para avaliar se estamos vivendo de forma equilibrada ou se estamos nos perdendo em extremos. O ato de você
auto-refletir, ter uma auto-reflexão é essencial para manter o equilíbrio e a clareza mental. Então você vai refletir, você vai observar o que eu estou pensando. Será que esses pensamentos são importantes para mim ou não? Será que eu tenho que fazer isso ou sair todos os dias de noite, de sexta, sábado, domingo, segunda? Se eu tenho que comprar tanta coisa que eu tenho que comprar, ou se eu tenho que querer tanto uma pessoa, são essas escolhas que a gente faz, uma autorreflexão sobre as nossas ações para obter a clareza mental, né? Você consegue deixar com que esses pensamentos excessivos se vão. Então, uma vida equilibrada é uma vida plena. O caminho do meio não é sobre buscar a perfeição, mas sim o equilíbrio. E a clareza mental, é claro. Eu passei muito tempo procurando ser perfeito. Eu passei muito tempo querendo sempre fazer o melhor. Passei muito tempo perdendo tempo pensando como eu era ruim ou não conseguia fazer as coisas, mas no final eu executava bem, porém não me dava valor. Então os excessos dos pensamentos me deixavam para baixo. E o caminho do meio, ele é um guia para manter uma saúde mental bem equilibrada, né? É um guia para a gente viver melhor. É um caminho mais sábio para alcançar uma vida plena, feliz e significativa. E essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Que possamos estar equilibrados. É fácil? Não, não é. Ah, uma coisa que vale a pena mencionar sobre o equilíbrio da razão e emoção. Olha, isso aqui eu deveria ter colocado no roteiro. Porque a razão e a emoção, elas têm que manter um equilíbrio também. E também, se for analisar, o equilíbrio ele vai até muitos conhecimentos nipônicos da China, do Japão, que é o caminho, o Yin Yang, né? Oriental, caminho oriental, que fala muito sobre o Yin Yang, que é o equilíbrio também do Yin e o Yang. Então, o caminho entre a razão e a emoção é essa, de você não deixar a emoção te dominar, mas também não ser tão racional demais a ponto de você se machucar e machucar as pessoas ao redor. É isso. É isso. Essa é a mensagem. Obrigado a todos por assistir. E para quem se sentir confortável, aperte no joinha aí embaixo do YouTube. Compartilha, adiciona nos grupos da família. Vamos divulgar o canal. Que essa mensagem do equilíbrio passe para todos. Ok? E me acompanhe na Twitch, Mindful Play na Twitch, Mindful Play no YouTube.